Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Mais uma resposta ao João Oliveira na Escritura. Tá tomando couro tanto na Escritura e tanto na tradição, né? Tem vários vídeos aí sendo refutado. Mas vamos lá. Refutando a virgindade perpétua de Maria. O tema é Maria foi perpetuamente virgem. Eu já adianto que não. Maria não foi virgem perpetuamente e ela teve filhos, e muitos filhos. Roda a vinheta. Toda a introdução, todo o cenário. Bom, eu separei alguns textos bíblicos aqui para a gente analisar. Primeiramente, a gente vai analisar aqui Mateus, capítulo 13, versículo 55. Onde ali narra que Maria teve filhos e filhas, mas cita apenas o nome dos homens, né? Simão, José, Tiago e Judas, né? O interessante é que esse texto é apontado pelo povo, né? Demonstrando que ali era um núcleo familiar. Já os católicos afirmam que esses irmãos, né, na verdade, são primos de Jesus, né? Mas, né, a palavra irmão empregada naquele texto lá, né, colocada naquele texto, no grego é adelphos, né? E adelphos significa irmão, né? Filho da mesma mãe e também do mesmo pai. A gente pode até fazer uma brincadeira aqui, né? A gente vai cruzar dois textos de um mesmo autor, né? Por exemplo, em Colossenses 4:10, Paulo cita o primo de Barnabé. A palavra grega usada para primo ali por Paulo, né, é anepsios, né? Já em 1 Coríntios... Lembrando que o evangelista São Lucas usava a Septuaginta. Ele cita a todo momento a Septuaginta. Simples entender isso. Capítulo 9, versículo 5, Paulo cita os irmãos de Jesus. E para citar os irmãos de Jesus, Paulo muda para adelphos. Ora, Paulo conhecia os termos em grego. Por que um ele chamou de anexos, outro ele chamou de adelphos? Mas uma informação interessante é que no Novo Testamento, né, a palavra adelphos aparece 318 vezes. 100% das ocorrências está aparecendo ou para irmão sanguíneo ou para irmão na fé. Esse termo jamais... Aqui ele já está fazendo um angu. É simples. Como ele disse no começo do vídeo. Vou provar que Maria não é virgem, que teve muitos filhos. Claro que Maria teve muitos filhos. Quem são esses filhos? Que abraçaram a fé, que se tornaram discípulos. É simples. Em Mateus, que ele cita 13, em momento nenhum fala que são filhos de Maria. 13:55. Não é este o filho? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde vem, pois, tudo isso? Não está falando que é filho de Maria. Está falando que são irmãos do Senhor Jesus. Quem são esses irmãos do Senhor Jesus? Os discípulos, as discípulas. Quem são esses irmãos do Senhor Jesus? A palavra adelphos, parente próximo. Que o evangelho de São Mateus, ele está usando a Septuaginta. Os apóstolos usavam a Septuaginta. Não a Tanakh, a tradição hebraica. Olha só que interessante. Momento nenhum o texto está falando. Não é este o filho do carpinteiro? Ó. Não é Maria sua mãe? Não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde vem, pois, tudo isso? Olha só. Tem um estudinho muito interessante que eu estou fazendo a respeito disso. Olha só. O argumento protestante em Mateus 1:25, na frase implica, São José, ele não teria relação com Maria até o nascimento do seu primogênito. Depois, sim, ele teria essa relação com ela. Eles têm, mas
Ali, João 19, 25, deixa bem claro. Cadê os irmãos? Cadê as irmãs? Como ele diz que tem muitos irmãos e muitas irmãs ali para levar a Santa Virgem pura para a sua casa. Mas será que a construção dessa frase aplica necessariamente a isso? O próprio protestante vai dizer a referência. 1 Coríntios 15, 25. Olha só que interessante. Eles se refutam eles mesmos. Essa palavra até de que está ali em Gênesis 8. Aqui, ó. Ó, São Mateus, lia a Septuaginta. Tenho certeza e toda convicção disso, pô. E claro que teve, ó. Então, se você for pegar em 1 Coríntios 15, ó, 15 a 6, ó. Depois apareceu a mais de 500 irmãos. De uma só vez, ó. Olha só. São todos filhos de Maria? Nós sim. Por quê? Em Romanos 8, 29, quem são? Jesus, ele é o primogênito, filho único da toda pura Virgem Maria. E tem a multidão de irmãos. Quem são essas multidão de irmãos? Discípulos, irmãos da fé. Quando a gente tem que mostrar logo na Bíblia. Você pega Romanos aqui, ó, Romanos 8. Os caras viajam, pô, os caras têm vontade de ter essa fé mariana, mas não tem vergonha de assumir. 8:29. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que este seja primogênito entre uma multidão de irmãos. Os caras têm tanta vontade de conhecer Maria e tem vergonha de assumir. Ou para irmão na fé. Esse termo jamais se usa para primos, até mesmo os léxicos mais famosos aí vão dizer isso. Vale ressaltar que os irmãos de Jesus não poderiam ser considerados irmãos na fé, porque a princípio eles não acreditavam nele. Em João, né, capítulo 7, versículo 5, já vem a distorção. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele, né? Aqui abre aspas, aqui, pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Ora, se não acreditavam, então não poderia ser irmãos na fé. Só restaria ser irmãos sanguíneos. E é importante destacar que essa frase de João é uma profecia cumprida de um salmo. É isso que ele está falando. Se você for ler o Salmo messiânico, 68 da Bíblia Ave Maria, ou 69 em outras Bíblias, versículo 8, se você for seguir todinho, vai se atribuir pecado ao Senhor Jesus Cristo. Esse termo não se, como posso falar, agrega a profecia que ele quer citar em João 7,5. Os apóstolos também abandonaram Cristo. Se você for ler todo o versículo, vai atribuir pecado ao Jesus Cristo. Então, não encaixa. Isso é coisa na cabeça desse doutor. E simples entender isso. Para refutar essa mentira, vamos pegar aqui, ó. Aí você pega em Lucas 2,35, Daniel 7,14, o reino de Deus será eterno, etc. Gênesis 8,6, ó. Olha só, esse Lucas 1,25 não é totalmente que a conheceu. Não tem certeza. Talvez sim, talvez não.
Que essa tentativa louca, esse desespero de tentar provar que Maria é pecado, que a Bíblia não deixa brecha nenhuma, a tradição não deixa brecha nenhuma. 8, 6 e 7, ó. No fim de 40 dias, abriu Noé a janela que tinha feito a arca e deixou sair um corvo, a qual saindo voava de um lado para o outro, até que aparecesse a uma terra seca. Olha só. Esse até que o corvo voltou? Não. É Mateus, esse que é tradução dos protestantes, ó, esse que ele a tivesse conhecido, e deu à luz seu filho, que recebeu seu nome, ó. Aqui é a versão católica, né? A Septuaginta que o evangelista São Mateus usava. É só, não tem como, se for pegar aqui, Adelfos é para parente próximo, tanto sanguíneo e tanto parentesco primário, primos. Olha só que interessante, você pegar em Gênesis, olha só que interessante, 13. Treze, 8, ó. Abraão disse a Ló, roga-te que não haja discórdia entre mim, em ti, nem entre nossos irmãos, nossos pastores, pois somos irmãos, temos adelfos. Agora você pega em Gênesis 29, primeiro usa duas vezes a palavra adelfos no Velho Testamento, 29. Labão disse-lhe, sim, tu és de meus ossos e de minha carne. Jacó replicou, na casa ele ficou um mês ali. Labão disse, ó, 13. Tendo Labão ouvido falar de Jacó, filho de sua irmã, correu ele ao encontro, abraçou, beijou e conduziu uma casa. Labão fala que somos irmãos. É simples entender isso. Gênesis 28 ou 29, ali você já vai ver, se você ler. É esse adelfos que os caras têm problema de aceitar. Porque os caras, ele quer ver muito Nossa Senhora, pô. São Mateus tá lendo a Septuaginta, citando o tempo todo o seu evangelho. Vamos ficar no grego. Segundo Samuel 6:23, vai ver a Septuaginta. Ó. Vai ler a Septuaginta, a mesma palavra em Mateus 1:25. Adelfos. Esse argumento é muito interessante, porque ver os vídeos dos protestantes degrinino, falando, etc., vamos à Septuaginta, porque os apóstolos usavam a Septuaginta. Ele diz na construção fisiológica de São Mateus, o verbo está no oristo. Segundo dessas conjunção, olha só. Essa conjunção não se encontra em nenhum lugar de Septuaginta. Os protestantes estão errando em ler, errando, ela se encontra. Sim, uma passagem que demonstra que São Mateus deve ser lido como aplicando uma relação sexual entre São José a toda santa pura e virgem. Não tem como, pô. Não tem como. Aqui, ó. Você pegar aqui, 2 Samuel 6:23. Vamos aqui, Samuel. Olha só. 6:23, ó.
Milca, filha de Saul, não teve mais filho, até o dia de sua morte. E até... É simples, pô. Vamos lá, vamos mais. Que interessante. Vamos mais. Esse estudo aqui é só um resumo, pô. João é uma profecia cumprida de um salmo messiânico, que é o Salmo 69:8, onde diz: Eu me tornei um estranho para os meus irmãos, eu um estrangeiro aos filhos da minha mãe. E para provar que o Salmo 69 é totalmente messiânico, eu vou tentar comprovar aqui com alguns textos do Novo Testamento. Por exemplo, João, capítulo 2, do versículo 16 ao 17, diz o seguinte: disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Guardem essa palavra. O termo, o zelo da tua casa me devorará, está explicitamente no verso 9 do Salmo 69. Mais uma aqui, João 15:25. Mas isso era para que se cumprisse o que está escrito: odiaram-me sem causa. O termo odiaram-me sem causa está no verso 4 dos Salmos 69. Então você vê que no Salmo 69 é totalmente messiânico, está falando de Jesus, e ali Jesus... Se você for seguir esse salmo, você vai ver. Atribui pecado. Não quer dizer, isso é coisa da cabeça dele. Os apóstolos também abandonaram Cristo. Não encaixa esse salmo messiânico com a profecia que ele está querendo colocar. Isso é coisa da cabeça de protestante. Mas vamos lá. Fala que ele tem irmãos que são filhos de sua mãe. Agora vamos fazer uma exegese. Em Mateus 13, 30 e 55, já refutamos isso. Não fala que é filho de Maria. Fala que é irmão do Senhor Jesus Cristo. Certo? E esse salmo também não atribui o que ele está querendo falar. De Mateus 1:25. Que diz: E não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. Aqui, o anjo, ele dá ordem para José não tocar em Maria só até Jesus nascer. A palavra enquanto... Aí ele não consegue provar. Ou talvez sim, ou talvez não. Não tem como provar. Pelas escrituras você vê que não, porque lá na cruz, cadê os irmãos? Mas vamos lá. O até que, no grego, é heos, que é uma conjunção subordinativa temporal. Quem entende de gramática grega vai saber disso do que eu estou falando. O até que, o enquanto, está apontando... Eu quero que você me prova na escritura. Na escritura. Eu quero que você me prova na escritura. Simples entender isso. Até agora não provou nada. Tá fazendo quando você vai fazer um hambúrguer, você coloca tomate, coloca cebola, coloca alface, coloca queijo, coloca mortandela, presunto, faz aquela toda saladinha lá, missa, aquele hambúrguer fica uma delícia. É isso que você tá fazendo. É só, vamos ver o salmo messiânico que ele falou, se atribui realmente o que ele está falando, que já tem 19 minutos o vídeo. Pô. Salmo, Bíblia, Ave Maria, sempre, que os apóstolos usavam a Septuaginta, a Bíblia completa. 68, ó. Já fiz um vídeo falando sobre isso. Olha só. Os que esperaram em vós, ó Senhor dos Exércitos. Não 8, Foi... para você entender um contexto, você tem que ler Salmo 68 do 1, vamos ver até onde ele vai, até o 37, para você saber do que atribui o texto, do que o salmista está se referindo, do que o salmista está falando, não catar o 8 e esquecer o 7, catar o 8 e esquecer o 9, catar o 8 e esquecer o 1. É isso que os protestantes fazem.
para tentar provar e degnir a Santa Pura Virgem Maria. Pois foi por vós que eu sofri afrontas, cobrindo-se meu rosto de confusão. Tornei-me um estranho para meus filhos e um desconhecido para os filhos de minha mãe. Ou 10, ele falou, é que o zelo de vossa casa me consume. Eu insultos dos que vos ultrajam caíram sobre mim. Aqui já, só o 10 já destrói. Olha só, Jesus está onde? Questionando quem? Seus irmãos judeus. Que desprezaram, que degriniram e martirizaram Cristo na cruz. Olha só, já acabando com apologeta protestante. Olha só. João 2. Aqui você já sabe a quem está se retribuindo, quem é os irmãos de Jesus. Jesus, ele é judeu, então os judeus são irmãos de Jesus. As 12 tribos ali, a de Dan, a tribo de Manassés, a tribo de Efraim, são todos irmãos. Certo? Olha só. Salmo 68, 10. João 2, 17. Lembrava-se, então, os seus discípulos, do que está escrito, o zelo da tua casa me consome. Ó. Então, não agrega totalmente aos parentes próximos, filhos de Maria, sanguíneo, não. É só, Jesus está ali no templo, chicoteando quem? Os judeus. Então, já esses irmãos que desprezaram Cristo são os judeus. Ponto, fecha. Bíblia, Escritura. Essa loucura, essa viagem, está destruída. João 7,5, ó. Agora vamos ver aqui, ó. Que ele citou também, né? 7,5. Aqui, ó. Com efeito, nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Aqui são parentesco próximo, primos. Aqui, o termo de irmãos, como lá em Gênesis 13 ali, a gente vimos 8. Em Gênesis 29, é o termo adelphos, parente próximo, primo, etc. Finalizou isso aqui. E para finalizar ainda mais, que eu não vou ficar meia hora para responder esse cara, pô. Para finalizar todo esse texto aqui, tudo que eu falei é inútil. Por quê? Aqui só um texto já destrói qualquer argumento, falácia, adulteração bíblica, que quem está ali na cruz é só João 19, 25. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, mulher Cleófas e Maria Madalena. Não vai dar para ver os irmãos e irmãs, mas aqui já dá para entender. Não vou seguir o vídeo todo, pô. Pelo amor de Deus, tem que fazer, né, pô? Os caras não têm o que fazer. Ó. Quem está de pé ali junto à cruz de Cristo? Sua mãe. E cadê os irmãos que ele citou? Cadê as irmãs? Cadê os filhos? Cadê as filhas com o casamento, com a intimidade sexual de um casal ali com São José? Vieram frutos, filhos, cadê? O diabo, Apocalipse 13, 5, 6, quer difamar a Santa Pura Virgem Maria. É só. Por que agora vemos esses termos, irmãos? Essa multidão de irmãos e irmãs. Porque Jesus, ele deixa aos cuidados a sua mãe ao discípulo amado e fala, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, João 19, 26, ó. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse-lhe a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disso, disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo levou para a sua casa, ó. Olha só. A partir desse momento, agora você vê essa multidão de irmãos
Olha só, Atos Apóstolos 14, quem está ali orando junto com Maria? Os irmãos, os discípulos. Em 1 Coríntios 15, 6, como citei aqui, apareceu mais de 500 irmãos. Quem são esses irmãos? Romanos 8, 29, essa multidão de irmãos tendo o único primogênito, toda pura, toda perfeita, toda imaculada, a cheia de graça, é bendita entre as mulheres. Aí partemos caritomene, a Virgem pura santíssima. Atribuir pecado para a Virgem Maria? Ela teve... Meu irmão, pelo amor de Deus, pô. Vocês são patetas, vocês são pastores, com todo respeito, pô. Fundo de quintal. Vocês estão defendendo seus próprios conceitos, suas próprias interpretação. Inventando coisa que não tem. Os apóstolos usavam qual tradução, qual versão, meu querido? Essa é a resposta. Que cor você está tomando, pô? Salve Maria, sou missionário servo Roberto.